dia! Bom dia! Aê, glória a Deus. Amém. Nós estamos felizes de estar mais uma vez reunidos. Hoje, sem slide. Nicole vai mandar no grupo da igreja o slide. Se você tem equilíbrio emocional para usar o seu celular apenas para ver o slide, você pode. Se você vai entrar no Facebook, no Instagram, vai começar a conversar sobre o cardápio do almoço com a sua família, é melhor você ficar sem slide do que você ser deitado. Mas eu quero dar uma continuidade ao louvor aqui, as coisas que o Vini ministrou ao nosso coração, e a última música que nós cantamos foi que nós queremos construir a nossa vida em Cristo. Queremos construir a nossa vida como Cristo sendo o nosso fundamento. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos vê-lo. Na semana passada nós concluímos juntos o nosso estudo sobre a fé em tempos difíceis com um texto de Jeremias. E o nosso texto de Jeremias dizia que o homem ele é mais que feliz, ele é abençoado quando ele tem as suas raízes plantadas junto aos ribeiros de águas. E é o que acontece no dia mau, nos dias difíceis, nos dias que são áridos, a gente falou sobre invernos rigorosos e calor escaldante. Nesses dias, o texto fala que essa árvore permanece com as folhas verdes e permanece frutificando. Nós concluímos dizendo que é necessário que nós possamos crescer no nosso conhecimento de Deus, na nossa intimidade com Deus, aprofundando as nossas raízes, para que enquanto nós vivemos a nossa vida, nós possamos conhecer mais a Deus, e é esse conhecimento que vai fazer diferença no dia mau, no dia difícil. Jesus contou uma parábola sobre dias difíceis. Ele vai contar essa parábola já no capítulo 7 de Mateus, no final do Sermão da Montanha, o sermão que é capítulo 5, 6, 7, e ele conclui o sermão com essa história que vocês conhecem, que é a origem dessa música que nós acabamos de falar. Nós vamos construir a nossa vida em ti, tu és o nosso fundamento. E ele conta a história de dois homens que constroem duas casas, e existe uma circunstância em comum, e o final dessa construção é absolutamente diverso. São dois homens que Jesus chama, um de nécio, de bobalhão, de bobão, e um de sábio, o cara que está ligado, que sabe como que deve fazer. Ele constrói uma casa, e construir a casa é a forma com que a gente desenvolve a nossa vida, com que nós levamos e conduzimos a nossa vida. E ele fala, olha, esses dois sujeitos estão construindo a casa deles, estão vivendo a vida deles, mas eles escolhem terrenos diferentes para construir essa casa. E um desses terrenos é melhor do que o outro. E o que acontece é que uma circunstância comum vem para as duas casas. Correm os rios, caem as chuvas, sobem as águas, é terremoto, tufão, enchente. E Jesus conclui dizendo, olha, uma casa permanece intacta, firme, e a outra casa cai, é grande a queda dela. Qual que é a diferença então dessas duas construções? Jesus explica que uma casa está firmada, está construída da rocha, e a outra casa foi construída na areia. O fundamento da construção dessa casa, aquilo que está por fora, aquilo que é exterior, aquilo que é visível, depende da solidez do que está por baixo, da forma com que foi construída. E aí, esse tempo difícil, o tempo do inverno, o tempo do calor escaldante, chega para os dois, e um murcha, e o outro permanece com a folha verde frutificando, conforme nós lemos em Jeremias. E a diferença é que Jesus vai dizer, o fundamento, a rocha, é ouvir e praticar as palavras de Jesus. O fundamento da vida bem-sucedida, que ultrapassa todas as intempéries, que fica firme e frutífero no dia ruim. Jesus diz no final do grande Sermão da Montanha que não é só ouvir a
palavra. Porque ambos estavam ouvindo, mas é praticar a palavra, é vivenciar a palavra. Eu acho interessante que em Lucas, que a gente dificilmente usa esse texto em Lucas 6,48 vai dizer que é como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiam abalar porque ela estava bem construída. Ele cavou fundo. É mais uma vez sobre as raízes, sobre a solidez do que está embaixo, que é o que vai sustentar o que está em cima. Essa profundidade, nós estamos falando desde a semana passada, que é a forma com que nós nos relacionamos com Deus, a forma com que a gente busca uma intimidade com Deus. Essa é a nossa vida, e quanto mais nós praticamos a palavra, quanto mais a palavra de Deus é vida em nós, mais firmes e seguros nós estaremos nos dias difíceis. Você tem que entender o contexto. Jesus, naquele grande sermão da montanha, falou sobre amor e sobre amar os inimigos. Ele falou sobre justiça, ele falou sobre viver a verdade, falou sobre jejum, falou e ensinou sobre a oração, ele falou sobre a nossa relação com o mundo material, falou sobre a ansiedade, ele falou sobre as bem-aventuranças. Então Jesus está discorrendo sobre a vida cristã, Jesus está discorrendo sobre o verdadeiro evangelho. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha e percebe, e a gente tem a nossa vida fundamentada em Jesus, nós vemos que Ele não nos chamou para viver nada do que Ele já não era, porque Ele é o verdadeiro amor. Ele foi aquele que deu a outra face, Ele foi aquele que andou a segunda milha, Ele é a perfeita encarnação de todas as bem-aventuranças. Então Jesus nos chama, nesse grande sermão da montanha, para viver aquilo que Ele é, e isso é ser cristão. Ser cristão é ser como Cristo. Então quando nós recebemos a palavra, nós somos impulsionados. Jesus fecha toda essa palavra dizendo: não adianta você ouvir, você tem que praticar. O que vai fazer diferença na sua vida não é uma vida religiosa, onde você vem e você ouve a palavra, onde você vai e você lê a palavra, onde você vai e pratica todos os rituais cristãos e religiosos que poderiam te garantir um sucesso, um lugarzinho. Não é isso. O que vai garantir que a tua vida fique firme no dia mau, no dia difícil, é você praticar isso que você tem ouvido. É isso que vai te dar folhas verdes, é isso que vai te fazer prática. E ser um verdadeiro cristão, então, é viver essa prática. O Evangelho transforma a nossa vida a partir dessa intimidade que nós temos com Deus. Porque viver em intimidade com Deus é conhecer mais a Deus. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece a gente mesmo. Jesus vai falar em João 17 que a vida eterna é conhecer a Deus. Nós precisamos mergulhar nessa intimidade com Deus, porque quanto mais nós o conhecemos, quanto mais nós conhecemos a palavra, nós dedicamos em praticar aquilo, a nossa vida é confrontada por essa palavra. A nossa vida é levada para que a gente viva de uma forma diferente do que a gente já vive. A gente tem, ao longo de 8 semanas, no estudo bíblico que a gente faz às quintas-feiras, visto um gráfico da cruz. E quem lembra do gráfico já vai lembrar dele agora. Esse gráfico da cruz aponta a forma com que o Evangelho se torna mais real, mais verdadeiro, e a cruz se torna mais dinamizada, maximizada no nosso coração. Vocês vão receber depois esse gráfico e vocês vão se lembrar. Para que nós possamos crescer em conhecer a Jesus e conhecer o amor de Deus, nós precisamos tanto contemplar mais a Deus, conhecer mais a Deus, conhecer mais a santidade de Deus, como também, e é praticamente sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, nós precisamos conhecer a nossa pecaminosidade. Nós precisamos conhecer quem de fato nós somos. À luz do Evangelho, à luz da palavra, quem somos nós? Quem são aqueles que de fato se relacionam com o Senhor? C.S. Lewis fala que a oração que precede, que antecede todas as outras, é a seguinte: seja verdadeiro eu, aquele que fala, e seja verdadeiro tu, aquele a quem falo. Nós precisamos prosseguir em intimidade, cavar fundo as nossas raízes com Deus, mas nós precisamos saber quem nós realmente somos
diante do Evangelho, diante da verdade do Evangelho, para que possamos confessar a Deus que nos conhece muito mais do que a nós mesmos. E nessa vida de intimidade, vivendo com Deus que nos conhece, nos ama plenamente, nós vamos crescer em intimidade com o Senhor. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós vemos quem o Senhor é, quanto mais nós contemplamos a santidade dele, como nós fizemos de forma maravilhosa nessa manhã, mais nasce em nós um senso de inadequação. Ou como diria Isaías, ai de mim! Mas nós percebemos que nós não somos quem nós poderíamos ser se fôssemos cheios do Espírito Santo. Não somos quem deveríamos ser se de fato obedecêssemos a palavra. E é essa confrontação que faz com que a gente viva uma intimidade maior com Deus. Inicialmente, quando nós pecamos, ou estamos fracos, ou estamos distantes de Deus, nós não queremos essa intimidade com Deus. Quanto mais distantes de Deus nós estamos, mais nós nos afastamos. Quanto menos a gente ora, menos a gente quer orar. Quanto menos Bíblia a gente lê, menos Bíblia a gente quer ler. Quanto menos a gente vem na igreja, menos da igreja a gente quer vir. É um ciclo vicioso que vai nos afastando de Deus. E é necessário então que nós possamos contemplar a Deus. Porque contemplando a Deus, nós não só contemplamos a sua santidade, mas nós vemos o seu amor. Nós entendemos a sua graça, nós permanecemos em sua presença, nós sabemos que nada, não existe nada que pode nos separar desse amor, do perdão gracioso, do Deus que é bondoso, que é misericordioso, que é compassivo, do Pai que vai até a esquina esperando o filho que se afastou voltar, e que o recebe, que o acolhe, que coloca um anel no dedo. É o Deus que vai ao nosso encontro, é um Deus que tomou a iniciativa do nosso perdão. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós entendemos quem Deus é, nós vamos também percebendo quem nós somos. E aí nós nos vemos muitas vezes carentes e atribulados. Nós vemos que Deus é um Deus que se manifestou para aqueles que de fato precisavam. A palavra de Deus fala que Ele veio para aqueles que eram os doentes e não veio para os que eram sãos. Mas quantas vezes nós nos percebemos doentes? Quantas vezes nós percebemos as nossas patologias espirituais diante de Deus, para que possamos conhecê-lo quando nós de fato precisamos? É muito mais fácil a gente se apresentar diante de Deus como se nós fôssemos personagens. É mais fácil a gente se relacionar com a ideia idealizada de um religioso feliz, próspero, que ama a Deus acima de todas as coisas, que é forte, que tem fé. Mas quantas vezes nós de fato chegamos diante de Deus como nós realmente somos, crus, nus? Quantas vezes nós nos deparamos com o nosso egoísmo, com a nossa soberba, com o nosso cinismo? Quantas vezes que o mentiroso vai orar? Quantas vezes que o invejoso vai orar? Quantas vezes que nós olhamos na graça de Deus, diante da santidade de Deus, e nós vemos que nós ainda precisamos ser transformados por esse Evangelho? Enquanto nós não temos essa percepção da nossa pecaminosidade, de quem nós somos, nós nunca vamos poder contemplar verdadeiramente quem o Senhor é. E esse é o exercício que eu queria fazer com você nessa manhã, e dizer 4 coisas que nós precisamos encarar sobre nós mesmos, verdades difíceis de encarar sobre nós mesmos. A primeira delas é que quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos entender as nossas culpas. Nós precisamos ver que nós somos culpados. Algumas pessoas têm facilidade de ver isso, de perceber isso, de entender isso, outras não têm. E é um caminho difícil de você percorrer. Normalmente as pessoas que não conseguem entender naquilo que precisa ser transformadas, elas querem viver um relacionamento com Deus por meio de seus méritos. Você se lembra daquela oração do fariseu quando fala: olha, eu faço isso, eu guardo a tua palavra, eu jejuo, eu entrego, isso é muito bom. E olha, tem muita gente pior do que eu, e tem mesmo. Posso te garantir que tem muita gente pior do que a gente. Mas esse não é um crivo, esse não é um jeito da gente se olhar que vai fazer que a nossa vida seja transformada.
É na oração de confissão, no lugar de encontro com Deus, que a gente vai perceber que nós somos carentes e somos pecadores que precisam de um Deus de graça. Tem um pastor americano que chama Eldon Robson, que ele fala o seguinte: toda vez que ele vai começar a orar, a pregar, ele sobe no púlpito, ele vai começar o sermão dele e ele fala o seguinte: Deus, se essa gente soubesse sobre mim o que tu sabes, eles não dariam atenção a uma só palavra do que eu digo. Essa é a visão que a gente precisa ter da gente mesmo. A gente precisa entender e compreender e ter uma visibilidade real daquilo que a gente precisa ser curado, porque Jesus veio para os doentes. Provérbios 28:13 fala que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona alcança a misericórdia. 1 João 9 fala que quando a gente confessa o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E Tiago 5,16 fala que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros e nós oramos uns pelos outros, nós somos curados. Existe um avanço, um crescimento, um desenvolvimento espiritual nas nossas vidas quando nós vivemos uma vida de arrependimento diário, contínuo. Quando nós olhamos para Jesus e percebemos o que nós precisamos ser transformados, e isso gera em nós confissão. A confissão é a exteriorização do arrependimento, daquilo que nós precisamos mudar. E a palavra fala: se você quer ser curado pelo Deus que veio para o doente, você precisa se enxergar dessa maneira. Enquanto você não perceber do que você precisa ser curado, você não vai buscar esse diagnóstico na palavra, não vai haver transformação na sua vida. Quem somos nós? Quem somos nós? Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez algumas perguntas para ele, na verdade 4, mas 2 principais eram: aonde vocês estão? E o que foi que vocês fizeram? Ele pergunta aonde vocês estão, apontando para um presente, para a realidade do momento em que eles estão vivendo ali. Eles estavam escondidos, nus, envergonhados, distantes de Deus, com culpa. E a seguinte pergunta vem: o que foi que vocês fizeram? Jesus dá chance para que eles confessassem, para que eles falassem, para que eles contassem sobre a serpente, abrissem seus corações. Mas muitas vezes nós somos como Adão e Eva, nós transferimos as nossas responsabilidades, nós não confessamos os nossos erros, nós não entendemos os nossos pecados, e aí há consequência disso. Lá no Éden, foi necessário que um animal fosse morto para que eles pudessem ser vestidos de sua nudez. E esse foi o primeiro derramamento de sangue para que houvesse perdão dos pecados. Mas e os nossos erros? E os nossos pecados? Quantas vezes nós ouvimos de Deus: aonde você está? E o que foi que você fez? Para que possa ser gerado no nosso coração um verdadeiro arrependimento e uma transformação na nossa vida, e a gente possa dizer como Paulo: olha, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Eu posso viver para aquilo que está à minha frente, porque eu já deixei para trás, eu fui curado, eu passei por um diagnóstico de Deus sobre o meu verdadeiro eu, sobre aquilo que eu preciso ser transformado. Então a primeira coisa que nós precisamos viver diante de Deus é uma vida de confissão, uma vida onde nós enxergamos as nossas culpas. E é difícil que nós tenhamos uma intimidade com Deus se a gente continuar vivendo esse personagem do me dá, que só chega diante de Deus como se estivesse num balcão para pedir alguma coisa. Salmo 139, 23 e 24 fala: ó Deus, examina e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração. Essa é a oração que cava mais fundo. Examina o meu coração, vê o que há em mim, vê qual doença que precisa ser curada no meu interior e me guia pelo caminho que é o caminho eterno. A segunda coisa é que nós precisamos nos enxergar dependentes, desamparados e fracos. Só quem está desamparado pode realmente orar, diz um teólogo chamado Helsby.
além de enxergar as nossas culpas, além de enxergar aquilo que nós precisamos ser transformados, eu não vou ter uma consciência real de quem eu sou enquanto eu não me vejo dependente de Deus. Mas essa ideia vai contra a nossa cultura, porque ninguém quer ser dependente, não é isso? Ninguém quer ser dependente de ninguém. Meu pai falava: minha filha estuda, para não depender de homem nenhum para comprar suas calcinhas. Ele falava isso. Estuda, minha filha, para não depender de homem nenhum. A gente gosta de ver a autonomia dos nossos filhos. Quer alegria maior do pai e de mamãe? Quando eles começam a crescer, se desenvolver, e desmama, e sai da fralda, e daqui a pouco está escrevendo nome, e daqui a pouco está indo para a escolinha e dá tchauzinho, e a gente vai vendo aquele crescimento, aquele desenvolvimento, e a gente ama essa história. A gente é da geração do empoderamento feminino, das mulheres independentes, dos homens gênios, dos super-homens, que fazem tudo, que são fortes e corajosos, que não retrocedem nunca, não se rendem jamais. A gente é dessa geração onde as pessoas são independentes, onde nós fazemos com que nossos filhos sejam independentes. A gente aspira por essa autoconfiança, a gente deseja isso. A alegria de ver um filho tomando banho sozinho, aparecendo todo bagunçado, falando que escolhi essa roupa, você tem que falar: poxa, você está lindo. E a gente vai vendo esse desenvolvimento dos nossos filhos, a gente vai vendo o desenvolvimento da nossa vida, e a gente vai buscando cada vez mais independência. Essa é a nossa realização, essa é a nossa alegria. Os pais sabem disso. Nós celebramos cada pequena conquista dos nossos filhos. Eu me lembro quando a Luísa andou pela primeira vez de ônibus, coisa linda. Tivemos que buscar no centro da cidade. Ela estava indo para um lugar, depois ela foi para... Mãe, eu não sei onde eu estou, a gente vai de carro, nossa cara. A Nicole já não passou por isso, porque não sobe no ônibus de jeito nenhum. Tem um cartão de ônibus só para ir em frente. Mas foi sozinha para a cidade do México. A gente ficou com o coração numa latinha até ela ser entregue em boas mãos. E no caso dela também, né? Ficou lá na área VIP essa é uma outra história, que dela é a princesinha de Deus, eles fazem umas coisas só com ela. Mas hoje a gente vê a Luísa, eu vejo a Luísa, minha filha, que vai casar, vive uma vida independente. Ela vive absolutamente uma vida onde ela tem essa autonomia. Você viu o desenvolvimento de um filho, e os pais dos filhos mais velhos sabem o que a gente está falando. Uma alegria, uma tranquilidade. Agora vem Jesus e fala para nós o seguinte, em João 15:5: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A verdadeira prática do Evangelho é no meio de toda essa cultura que nos desapega, nós estarmos vivendo uma vida de dependência absoluta de Deus. Quando você depende de Deus, Deus é referência e Deus é convergência. Quando você depende de Deus, você entende que todas as coisas vêm dele. Tudo vem dele. Pô, mas eu sou bom pra caramba nisso daí. Quem te fez bom? Quem abriu essa porta para você? Quem te encheu dessas capacidades todas? Tudo vem nele. E tudo converge para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Viver uma vida de dependência de Deus, a prática do verdadeiro Evangelho, cavar fundo, é viver uma vida onde Deus está no centro de todas as coisas. Sem ele, nada subsiste. Isso é o que a palavra fala. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Hebreus 1:3 fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E se você encher o seu pulmão de ar, agora nesse momento você vai saber que Deus dá vida e respiração a tudo. Ele mantém o universo. Se nós estamos respirando, se nós estamos falando aqui, é porque é a graça de Deus. E quando nós oramos declarando a dependência de Deus, pedir ajuda está na raiz da nossa oração. Nós começamos a viver uma vida de mais intimidade com Deus. E
E aí, quando nós vivemos uma vida de dependência de Deus, irmãos, isso vai mexer em algo que a gente não gosta, que é a forma com que nós queremos controlar as coisas e manipular as coisas. E tem hora na vida da gente que tudo foge do controle. Foi um pouco do que falamos semana passada. Tudo foge do controle, as situações são difíceis, a gente entra em momentos de fraqueza, de dependência, de desamparo, e aí nós aprendemos quem Deus é. Quando nós dependemos de Deus, nós vamos conhecer um Deus poderoso. Porque se ao contemplar as minhas culpas e as minhas transgressões, eu encontro um Deus de graça, onde eu não preciso me relacionar com Ele pelos meus méritos, mas foi porque Ele me escolheu. Quando eu me sinto fraca e desamparada, quando eu entendo que eu sou dependente de Deus, eu conheço um Deus forte. A minha vida não é sustentada por mim mesmo, porque maldito é o homem que confia no homem. E tem ali na sua vida, o desempenho da sua vida no seu braço forte. A nossa vida só faz sentido quando nós confiamos num Deus que é muito maior do que nós. E aí a palavra de Deus em 2 Coríntios 12, 9 e 10 fala: mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você quer conhecer o poder de Deus? Dependa dele. Você quer conhecer um Deus forte e poderoso? Declare a sua dependência, a sua fraqueza nesse Deus. O texto continua: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você quer ter intimidade com Deus? Declare a sua fraqueza, a sua dependência dele. Você vai conhecer um Deus de graça e você vai conhecer um Deus poderoso. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Você pode viver a sua vida inteira na sua força, e eu sei que você tem. Mas você pode conhecer o poder de Deus atuando em você quando você declarar a sua vida uma vida que é dependente de Deus. Quando você reputar a um Deus bom e poderoso todas as suas credenciais, as suas forças, os seus acertos, e você disser é tudo por causa dele, porque é nele que tudo subsiste. Quando nós vivemos uma vida assim, nós estamos cavando mais fundo. Nós cavamos mais fundo quando nós temos humildade. 1 Pedro 5, 6 fala que a gente precisa se humilhar debaixo da mão de Deus. E a presença de Deus não é só um lugar de culpados, não é só um lugar de fracos, não é só um lugar de dependentes, mas é também um lugar de gente humilde, de gente que dá crédito para Deus, de gente que fala: olha, importa que o Senhor cresça, que eu diminua. Olha, eu não sou digno desse negócio. É claro que participar daquilo que Deus está fazendo é uma honra, mas sentir e querer e desejar o reconhecimento dos outros por causa disso é você ter uma vida fraca, uma vida rasa com Deus. A vida profunda, a profundidade no relacionamento com Deus é reputar a Ele toda a glória de tudo aquilo que acontece na sua vida. E de tudo aquilo que você fazendo para a glória dele. Por isso que lá no Sermão da Montanha ele fala: olha, a sua mão esquerda não pode saber o que a sua direita está fazendo. Se você está contando para todo mundo as coisas boas que você está fazendo, é porque você quer a glória para você. Você quer o reconhecimento para você, você não foi chamado para isso. Se você quer viver a intimidade com Deus, você precisa dar toda a glória da sua vida para Deus. E aí você vai se relacionar com um Deus de graça, com um Deus poderoso, e com um Deus que no meio de todo o seu amor, é um Deus que revela que nós somos quem nós somos por causa do amor dele e da graça dele. A última coisa é que nós precisamos ser honestos. Foi o que eu comecei a falar. A gente tem uma capa, a gente tem uma máscara que é a da sobrevivência, dos códigos sociais. Ninguém merece saber o que a gente pensa o tempo todo, né? A gente ia ficar mais sozinho que a gente já está. Mas diante de Deus a gente precisa ser honesto. A gente precisa ser quem a gente é. Os japoneses têm duas formas de se referirem ao eu, é muito interessante isso. Uma chama tatamai,
que é a parte que eu exteriorizo para os outros. A minha filha do Duolingo japonês pode me corrigir aqui a minha pronúncia. A outra chama Hone, que é o meu interior e que se manifesta e que ninguém pode ver. Tem um eu, que todo mundo conhece, tem um outro eu, que ninguém pode ver. Essa é a forma com que nós vivemos. Essa parte de mim que ninguém pode ver é aquele que responde diferente do tatamai que todo mundo pode ver. Quando alguém pergunta para você, você achou que tá bom? Você achou que tá bonito? Quem responde? É o Ronê, tá lindo, tá maravilhoso, olha, eu amei. Quando alguém pergunta para você, olha, você vai? O tatamai responde, vou, pode pôr meu nome, confirma aí, mas o Ronê fala, se tiver lugar para sentar, se não terminar tarde, dependendo de quem for aí, pode ser que eu vá. Um pergunta para você, você quer mais um pedacinho? O tatamai fala, não, obrigado, mas o Ronê fala, eu queria tanto mais um pedacinho. E a gente vai vivendo uma vida onde a gente vai se enquadrando dentro de códigos sociais. Alguém pergunta se você está bem, o tatamai responde sorrindo, mas o Ronê está chorando. E o grande risco da nossa vida é a gente achar que pode se relacionar com Deus nessa dualidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o nosso coração. Deus nos chama para sermos sinceros, para nos apresentarmos diante dele como nós realmente somos. Não com palavras socialmente aceitas, não com um comportamento dentro dos códigos sociais, mas para rasgar o nosso coração. O relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de verdade. As nossas orações vão ser cruas, vão ser momentos de encontro difíceis com Deus muitas vezes, onde nós vamos falar coisas para Deus que nós não falaríamos para mais ninguém, até porque Ele já conhece. E nós precisamos viver essa vida. Salmo 139, que nós já lemos alguns versículos, ele fala, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também está lá. Então, o relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de intimidade e honestidade. A nossa amargura, a nossa chateação pelas nossas orações não atendidas, a dor da nossa perda, a dificuldade que a gente tem de amar as pessoas, a expectativa frustrada com relação à perfeição que a gente espera da nossa família, o tal da promoção que não vem, a porta de trabalho que não se abre. Nós precisamos abrir e rasgar o nosso coração diante de Deus. Sermos sinceros diante de Deus, vivendo arrependimento, uma vida de confissão, uma vida de prática de evangelho, onde eu exponho as minhas feridas, onde eu coloco os meus medos, as minhas ambições, os meus desejos impuros, e eu vivo uma vida onde a verdade de Deus pode ser conhecida em primeiro lugar por mim. Porque esse lugar de honestidade é um lugar onde eu vou me conhecer diante da revelação de Deus e do Evangelho, porque Deus já me conhece. Ainda que eu não fale, ainda que eu não confesse, ainda que eu não encare as minhas dores, ainda que eu não encare as minhas amarguras, Ele já conhece. E nós podemos nos colocar diante de um Deus que é todo poderoso. Salmo 103 fala que esse Deus não nos castiga por nossos pecados e nem nos trata como nós merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós, Ele afastou os nossos pecados, tanto como o Oriente está no Ocidente. O Senhor é um Pai para os seus filhos, bondoso, compassivo para os que o temem, pois Ele sabe como somos fracos e lembra que não passamos do pó. É esse que nós somos, e é esse quem Deus é. Por isso que a pergunta que Deus faz para nós, quando nós cavamos mais profundo, nos dias mais difíceis, nos dias de angústia, é: aonde você está? O que foi que você fez? Quem é você? O que você tem vivido de verdade sobre o Evangelho? Você vê as suas culpas, você se sente fraco, você reconhece a sua humildade, você reconhece que a glória é toda de Deus, você busca
acolhimento e reconhecimento das pessoas, você é honesto diante de Deus? Você está vivendo uma vida de honestidade? Porque quando nós confessamos as nossas culpas, nós encontramos um Deus de graça. Quando nós confessamos a nossa dependência, a nossa fraqueza, nós encontramos o poder de Deus. Quando nós temos humildade, nós encontramos um amor e a grandeza de Deus. E quando a gente se expõe, quando a gente se rasga, quando a gente fala para Deus do jeito que a gente é, como a gente de fato é, a gente encontra segurança num amor que não falha. O verdadeiro Evangelho é muito mais do que uma prática religiosa. É uma confrontação contínua de quem quer conhecer a Deus e quer conhecer a si mesmo diante da graça, da bondade, do poder, da misericórdia e da segurança que esse amor oferece. Quando nós conhecemos quem Deus é, quando a gente entende a dinâmica da graça de Deus, esse amor que não depende dos meus méritos nem dos meus acertos, eu posso ser quem eu sou. E esse é o convite da graça. Esse é o convite do Evangelho verdadeiro, para que nós possamos nos conhecer à luz do Evangelho e sermos transformados por ele. E essa é a minha oração por mim e a minha oração por você. Que você possa se declarar diante de Deus culpado, fraco, dependente, humilde e também honesto, para conhecer um Deus de graça, de poder, um Deus de amor e de bondade, e um Deus que te traz uma segurança absoluta de que nada, nenhuma dessas questões que tanto nos afligem podem nos separar desse amor. Que Deus nos dê graça para nos dias bons e nos dias ruins nós estarmos enraizados, embebidos com a água da vida, para que quando as chuvas e os rios e os ventos baterem contra a nossa casa permaneça firme, porque nós estamos praticando, nós estamos vivendo, nós estamos experimentando, nós estamos nos aprofundando, e a solidez do nosso fundamento vai garantir o sucesso da nossa vida, daquilo que nós estamos produzindo, daquilo que nós estamos construindo em Cristo Jesus. Amém? Senhor, agradecemos pela Tua Palavra, nós agradecemos pelas promessas